Salve, salve, aqui é Ricardo Rodrigues, açougueiro, cineasta, poeta, roteirista aqui de São João de Meriti, beleza? Tá lembrado de mim, né? Tô indo aí fazer uma entrega super maneira, tô chegando, viu? Valeu! Ney, a gente já é amigo há tanto tempo, né? É verdade. Mas quem tá te vendo pela primeira vez, fala pra mim seu nome todo, como você gosta de se apresentar, né? Bom, Ricardo, primeiro agradecer, né, por esse momento aqui, essa interatividade, e dizer que o meu nome é um pouquinho complicado, né? Então, meu nome é Alcidinei, com Y, não primeiro I, Teodoro com TH dos Santos, mas nacionalmente conhecido por Ney Santos. É mais simples, né, e mais fácil de ser absorvido. E a questão do teu nome, Alcidinei, o H é antes, geralmente é no último, né? Mas o teu é no meio. É no meio, isso. Você conhece algum outro Alcidinei sem ser você, não? Sim, o meu primo. Por coincidência, meu primo tem o mesmo nome que eu. Mas é homenagem a alguém? Não, não, porque meu pai e o irmão dele, eles eram muito íntimos, né? Não por serem irmãos, mas por serem amigos, além de serem irmãos. E quando o Alcidinei nasceu, meu pai, não, também o meu primeiro menino também vai ser Alcidinei. Ou melhor, o segundo, né? Porque eu venho sendo o segundo menino, porque o primeiro foi Sidney. Então ele faleceu recém-nascido e posteriormente eu nasci, então meu pai colocou Alcidinei fazendo homenagem ao próprio primo, né? Que então nós dois temos esse mesmo nome. Mas fora você, esse primo com o mesmo nome, você conhece algum outro Alcidinei? Eu conheço outro Alcidinei, colega de Face, mas pessoalmente não. Coisas que só o Facebook ou a rede social pode fazer para a gente, né? Encontrar alguém com o mesmo perfil, né? E assim, nós temos uma guerrinha familiar, porque o meu Teodoro é com TH, e dos meus pais também, mas só no meu nome. E os meus outros 4 irmãos são Teodoro com E. Então eles não estão satisfeitos até hoje, porque ele não tem H no nome deles. Então, pegando esse gancho de família, como é que era a comida, como é que era a refeição no domingo? Qual é a memória afetiva que você tem da sua família quando você era criança? Fala um pouquinho disso, já que você falou essa briga de H, que eles não estão satisfeitos com H, como é que era esse negócio lá de comida no dia de domingo, num aniversário, numa festa, como é que é? Então, lá em casa nós somos 5 irmãos, né? São 3 homens e 2 meninas, 2 mulheres. E no almoço, domingo a gente gostava mais do final de semana, por quê? Era justamente onde a gente comia carne. Né? Carne porque a mamãe matava uma galinha, então a mamãe criava a galinha. E no domingo era sagrado ela matar uma galinha e a gente ali comia aquela galinha, sendo que o pescoço ninguém podia tocar. O pescoço era de mamãe e o sobre era de papai. Se alguém tocasse ali, acabou a galinhada. Não tinha confusão, porque o primeiro pedaço era deles. Essa parte específica, o sobre era de meu pai, ninguém podia comer e o pescoço era da minha mãe. Era a preferência deles na galinha? Preferência deles. Entendeu? Então essa memória que você tem de ir no galinheiro, pegar uma galinha. Essa parte. E também a gente gostava assim também, era durante a semana, era bife de fígado. Mamãe sempre fazia um bife de fígado acebolado, então é uma coisa que até hoje eu sou apaixonado por essa especiaria, né? E você vê que criança geralmente não gosta muito de fígado. Tem algumas que até gostam, mas outras não, né? Então você já gostava? Já gostava, né? E hoje em dia a sua mãe ainda tem galinheiro, que a sua mãe ainda é viva ainda, graças a Deus, né? Para minha mãe hoje ela está com 92 anos, mas acabou-se, não tem mais nada. Não tem mais galinheiro, não? Não, eu acho que se na cidade dificilmente as pessoas hoje criam galinhas. O que eu vejo é que já acabou esse tempo. Porque as pessoas agora querem mais facilidade de comprar. Né? De primeiro, todo mundo no seu quintal tinha a sua galinha, a sua criação, mas devido às construções, então esse espaço foi se acabando. Mas isso é mais no centro, né? Porque se vai numa periferia lá para dentro de Nova Iguaçu, Miguel Couto, lá para dentro mesmo, você ainda vê alguma outra. Você acha que não? Porque uma ocasião eu fui a Queimados, no evento que tinha lá, por incrível que pareça, eu vi no quintal do senhor lá, 2 boi. No quintal, não tinha cachorro não, tinha 2 bois
no quintal do cara. E o quintal do cara não era muito grande não, sei lá, cabia lá 4 carros no máximo. Então, era bem lá afastado do centro de Queimados. Então eu fico pensando, fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque se o cara tem boi, muita gente pode ter galinha ainda, tu não acha que não? Não, tem sim. Inclusive eu tenho parentes que ainda criam, entendeu? Tem o bairro da Grama. Lá pra dentro. Lá para dentro, meus primos, eles criam pato, galinha, cavalo, né? Lidam com cavalo, vende pintinho, ainda tem gente que ainda vende pintinho, né? Então eu tenho uns parentes que ainda criam. Inclusive a minha irmã hoje está criando galinha. Eu já estava esquecendo, né? Falando dos outros a gente esquece dos nossos, né? A minha irmã hoje ela cria galinha e eu comprei 2 galinhas japonesas, né? E dei para minha sobrinha e hoje nós temos lá 2 galinhas. Ela teve, né, pintinho e eram 4, mas veio a gambá e comeu 2. Mas isso é lá pra dentro de Nova Iguaçu? Não, em Miguel Couto, na Miguel minha Couto. casa, entendeu? Foi no Natal, né? Então, como era festa, minha irmã pegou as 4 galinhas e botou na oficina do meu irmão, que ele é marceneiro. E só que ninguém sabia que lá dentro morava 2 gambás. E foi prato feito para ela, né? Então ela pegou, comeu os 2, que galinha japonesa é bem pequenininha, mas ainda tem 2. Mas a tua irmã cria galinha lá pra dentro de Nova Iguaçu? Ou É no bairro, lá em Miguel Couto mesmo. Miguel Couto. Agora voltando ao assunto da galinhada, pescoço e assobre não é algo que todo mundo goste. A minha irmã, por exemplo, o pescoço era dela. Pra mim, pode ficar com todos os pescoços da galinha, que eu não gosto de pescoço, então assim. Lá sua mãe gostava do pescoço. Minha mãe, até hoje, ela é sagrado. É sagrado. E hoje em dia tem essa galinhada lá quando vocês se reúnem ou não? Não, quando a gente reúne, sempre tem. A galinha sempre tem. E o pescoço continua sendo dela? O pescoço continua dela. Agora, falando em gambá, falando em galinha japonesa, que eu nem nunca escutei falar de galinha japonesa. Pra mim tudo é galinha, né? Galinha da Angora eu ainda sei, mas galinha japonesa eu nem nunca escutei falar. Já teve alguma crônica, algum poema desse assassinato da galinha japonesa com gambá? Eu acho que você poderia fazer uma história aí com isso, né? Porque o gambá mora dentro de uma oficina de carpinteiro. Você vai, deixa a tua galinha lá, não sabia de nada e virou o jantar do gambá. Cabeça de escritor é complicado, a gente já começa a criar um montão de história aqui, como deu essa ideia agora. Já pensou nisso, não? Eu ainda não havia pensado, mas a partir de agora, né, já pode surgir esse pensamento e vou pensar nesse assunto com muito carinho, com certeza. Vai ficar devendo pra gente isso, então. Hein? Vou Isso. lançar esse desafio. É a crônica do gambá que comeu a galinha japonesa do Ney Santos. Ney, agora fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Ney Santos, né? Antes de eu começar a escrever, eu comecei a ouvir pelo rádio, né, na Rádio Nacional. Por isso que eu sou apaixonado pelo rádio até hoje. Existe Rádio Nacional ainda? Ainda existe o Rádio Nacional. Ainda a Rádio existe. Nacional. Ainda existe pessoas que escutam rádio Tupi, tudo. Sim. Mas Rádio Nacional tem tempo que eu não escuto. Ainda tem. Acho que o Roquete Pinto ainda existe, Existe. mas Nacional tem tempo que existe ainda. Ainda. Só que eu sou apaixonado pela Rádio Tupi. A Rádio Nacional, quando eu era bem pequeno, eu e a minha irmã, porque nós ouvíamos 2 seriados, às quartas-feiras. Seriado em Casa, que era mais novela, romance, e às sexta-feira era teatro de mistério. Aí era tenebroso, porque vinha aquelas correntes, aquelas sonoplastia que dava medo. E lá em casa não tinha luz elétrica, então era o lampião, lamparina. E quando terminava, eu e minha irmã cobria a cabeça e estava com medo. Ninguém conseguia descobrir a cabeça para poder apagar a lamparina. Mas na outra sexta-feira a gente estava ouvindo rádio de novo. E a partir daí surgiu, né, a vontade de eu escrever algo e passar para as pessoas. As minhas entrelinhas, a minha intenção foi através, ouvindo, né, esses programas, e dali eu começava a imaginar o que estava acontecendo. Então a partir daí surgiu essa vontade. E também a revista, as novelas em revista na época, né, eu vi aquelas novelas e me deu também vontade de escrever. Mas
entrou no esquecimento e os anos foram passando. E eu fui criado na igreja, então assim, não tinha essa metodologia de literatura, né, porque era mais igreja e assim, envolvido com a música. Meu pai era maestro, regente de coral, né, então a gente sempre ouvindo meu pai tocar, então a música começou a mexer muito com a gente, que a gente acabou convivendo com a música. Então, ficou no esquecimento a questão da leitura, da escrita, mas a musicalidade foi o que primeiro começou a surgir na minha vida. Começou a fazer música. Comecei a fazer música. Até porque meus dois irmãos, eles escreviam. E eu, como o mais velho dos dois, era o único que não escrevia. Né? Então, participávamos de vários festivais litúrgicos e eu sempre cantava com os meus irmãos ou pedia as músicas dele para cantar. E eu sempre ganhava, ficava em segundo lugar. E até que um dia minha mãe chegou e falou assim: Ney, os teus irmãos escrevem, cantam, você é o único que não escreve. Por quê? Então aquilo ali mexeu comigo. E uma coisa que eu fiquei muito triste foi quando eu ganhei um concurso com a música do meu irmão. E eu botei lá na ficha, né, autor Alcinei, que é meu irmão, intérprete Alcidinei. Só que eles confundiram e botaram como autor o meu nome, e eu fiquei muito chateado. E eu falei que a partir daquele dia eu não ia mais cantar a música do meu irmão. Aí foi quando eu escrevi a minha própria e no ano seguinte eu ganhei a minha primeira música com o trabalho que eu escrevi. E aí daí por diante eu comecei a escrever. Mais para frente veio a questão do livro, né? Foi em 2003 a oportunidade de eu lançar o primeiro livro, que foi Capitulino Bom para Cachorro, pela Líteres Editora. E foi quando eu fiz uma homenagem através desse livro aos meus pais. Eu queria agradecer, né, por tudo que eles fizeram por mim. Como pagar? Então eu resolvi imortalizá-los através da leitura. Então eu faço uma homenagem à minha família, eu faço uma mesclagem, né, nesse livro. Conto um pouco da história do que se passou, com uma pitada de humor e um pouco também de... não é aquele livro engraçado, mas é um livro que adulto e criança podem ler. Inclusive o falecido, saudoso, o ator Cláudio Cavalcante, né? Eu estava fazendo teatro lá no Catete com o professor Paulo Magno e o Cláudio estava dando uma entrevista e ele adquiriu esse exemplar. E dias depois, eu saindo do trabalho em Nova Iguaçu, e o telefone tocou e eu atendi, era o Cláudio Cavalcante. E ele falou: Ney Santos, aqui é o Cláudio, eu estou com o seu livro na minha perna e eu estou parabenizando pela leitura. Então aquilo ali, para mim, foi algo muito gratificante, que ele não precisava ligar para mim, mas a humildade, né, e a grandeza do ser humano e como ator. E eu o convidei para prefaciar o meu segundo livro, que é A Busca, a continuidade do Capitulino, mas infelizmente ele veio, né, partido. E eu resolvi mesmo prefaciar esse trabalho. Interessante que o Cláudio Cavalcante, ele também, na época, se eu não me engano, ele era vereador e tinha militância, né, com os animais, sim. Né? Então, por isso que ele também se identificou com a sua obra, né, porque já estava na veia dele essa questão da proteção dos animais, principalmente cachorros. Né? E uma coisa muito importante, que mas ele chegou a ler o livro que ele ia prefaciar, que é A Busca. Ah, legal. Mas algo que ele falou para mim, e eu assim, a crítica, nós temos que entender que a crítica, ela não é destrutiva, sempre ela também tem um ponto positivo. E eu absorvi que ele, quando ele leu o livro, no final do livro, ele chegou para mim e falou assim: Ney, o teu livro eu não posso prefaciar com esse final, porque isso aqui é uma carnificina. Caramba! Ele falou para mim, e eu comecei a reler o final do livro, porque no final, esse reencontro acabava com uma churrascada, quer dizer, é a chegada ou não do Capitulino, que eu não posso, né, também relatar. Mas como era no interior, então todos lá tinham animais, então doaram e fizeram aquele banquete, aquela churrascada. Então matou pato, matou galinha, vaca, enfim. Como ele também era vegetariano, ele não aceitava essa situação. Ele falou assim, e ele me falou: Ney,
Eu sei que todo mundo mata os animais, todo mundo faz churrasco, mas na minha posição eu não posso aceitar isso. E eu, inteligentemente, aceitei, que eu pensei, não tem só ele como vegetariano, existem outros. Quantos leitores pode ter esta visão? Então eu fiz apenas uma mudança. Ao invés de matar, eu simplesmente fui no açougue e comprei as especiarias. E o churrasco aconteceu. Quem matou não foi ninguém da família, né? Não foi ninguém da família, já estava morto. Entendeu? Então foi comprado. Aí ele aprovou, e mais infelizmente, né, como já relatei, mas eu cheguei a agradecer por essa observação, que para mim foi muito grandiosa. Você ficou satisfeito com a observação dele? Muito, muito. E eu mudei e ficou um final feliz. Eu, uma ocasião, a não existia TV, acho que agora é TV Brasil, me ligou para falar sobre consumo de carne, né? Eu fui todo feliz da vida, né, para falar. Primeira vez que eu apareci na televisão. Só que eles não me disseram o teor da matéria. E eu fui falar de carne, quanto que eu vendia de carne por dia, de quantidade. Mas a matéria depois eu vi que era sobre maus tratos dos animais, né? Então eu fui posto como um vilão, como alguém que vai lá é o fim, é o final. Mata um boi, maltrata um boi. Quem é que vende? É o açougueiro. Então eu fui como o final da cadeia, né? E aí eu fiquei um pouquinho assim, chateado, porque comer... Então quem come é o final, quem come, não é quem vende, né? Então assim... Mas faz parte da nossa história, da gente entender que nem todo mundo gosta de comer carne. A minha sobrinha, por exemplo, é vegana. Eu como carne, mas nem como tanto. Aquela velha história, casa de ferreiro, espeta de pau. Então, lá em casa a gente come carne, mas bem pouco. Meus filhos comem pouco carne. Mas agora eu queria que você falasse da sua vida também como um técnico na área da saúde, né? Porque você trabalha há tanto tempo, você é um poeta, você é um escritor, você é ator, compositor, cantor, é tanta coisa, mas você tem toda uma carreira também dentro da área da saúde. Fala um pouquinho sobre isso, porque também foi lá que você teve destaque também, mesmo sendo da área da saúde, que nada tem a ver com a arte, mas lá você também teve destaque. Sim, antes de eu falar da questão da área da saúde, eu posso voltar um pouquinho à questão da carne? Né? Então, a questão da carne, eu me lembro que antigamente a gente só ouvia falar carne de segunda. Hoje é tanta carne, né? E as vizinhanças sabiam que quando alguém estava fazendo carne, era aquela carne dura de segunda, e era a questão do soquete, era toma marretada. A gente escutava o vizinho batendo na tábua de carne, pá. Então a gente sabia que o vizinho teria bife. Caramba. Né? E lá em casa também era assim, não era diferente. Agora o que deixava a gente chateado é que a carne que mamãe comprava, papai comprava, não era pra gente. Ficava guardada para quando chegasse a visita, o visitante comia a carne. Então a gente aproveitava. Quando chegava a visita, a gente também comia carne, mas a gente ficava um pouquinho triste, porque a gente não comia e tem que deixar o de fora para comer a carne, porque era a coisa mais especial, né? Mas enfim, voltando à questão da área da saúde, eu sou técnico de enfermagem, trabalho com hemodiálise, né? E antes da hemodiálise comecei a trabalhar no hospital, depois do hospital fui metalúrgico, né? Fui ajudante, fui soldador, e retornei para a área de saúde. Eu estou nessa empresa, agora em agosto eu vou completar 30 anos de casa. 30 anos. Só tive uma licença pelo INPS devido a um acidente, né? E assim, essa empresa foi onde eu construí praticamente, né, toda a minha vida, toda a minha trajetória. E engraçado assim, porque quando eu comecei a fazer enfermagem, minha mãe trabalhava no hospital e eu e minha irmã começou primeiro a fazer o curso e eu pedi a minha mãe para fazer o curso de enfermagem. Eu não tinha nenhuma pretensão na ocasião. E minha mãe me fez a seguinte pergunta: por que você quer que eu pague o curso de enfermagem? Eu respondi a ela: eu quero cuidar, para eu poder cuidar das pessoas. Só falei isso e ela falou assim: eu vou pagar o curso para você. E até hoje eu estou prestando os meus serviços, né, cuidando, fazendo o melhor que eu posso. E assim que eu cheguei na clínica, que eu comecei em Niterói, hoje eu estou em Nova Iguaçu, mas na mesma empresa,
eu fui apresentado de uma vez só a todos os pacientes. Após essa apresentação, eu fiz a minha apresentação pessoal. Meu primeiro dia, eu cheguei a cada paciente, apertei a mão de cada um e ia me apresentando. Eu sou Ney, moro em Nova Iguaçu, enfim. Só que tinha um paciente lá, o Sérgio. Esse paciente, ele era advogado, ele era muito desbocado, falava alto. E ele chegou e falou assim: PQP, até que enfim que chegou um cara educado nessa clínica. Aí eu falei assim: Sérgio, você acabou de me lascar. Eu falei: por quê? Tu vai gerar ciúme na galera aí, cara. Eu tô chegando, você me dá um elogio desse? E dito e feito. Eu passei maior perrengue. Começaram a ter bronca de mim, começaram a dificultar o meu aprendizado, mas o colega que me levou que começou a me orientar, isso lá no início. E tinha uma menina lá, que essa menina era muito ferrenha, sabe? Era carrasca, perturbava. Até que um dia ela quebrou a perna e era no 7º andar que trabalhávamos. E eu cheguei de manhã e ela estava com a perna engessada, o elevador escangalhado. Ela era uma baixinha trancuda e ela não falava comigo, porque ela, né, aquele problema de sala. O que eu fiz? Eu peguei ela no colo: vou te levar. Ela falou: não, eu sou pesado. Eu falei: eu vou te levar, sem que a gente conversasse. Peguei ela no colo, levei até o 7º andar e botei ela dentro da sala. A partir daí virou, ela passou a me proteger. E ela era assim porque ela tinha um problema familiar. E ela começou a se abrir comigo, ela começou a conversar, começou a chorar. Ela contou a trajetória dela, que ela tinha uma filha, que a mãe dela não aceitava esse filho. E a partir daí todos passaram a me ver com outro olhar, né? E eu vim transferido para Nova Iguaçu e como técnico, eu não queria ser um técnico, eu não queria ser mais um técnico, eu queria ser um técnico, fazer o meu diferencial como profissional. E chegando lá, havia uma paciente, segunda, quarta e sexta, 5 para as 6, ela começava a passar mal. Ela estava fazendo direito e, por ironia do destino, ela veio a ter essa paralisação do rim e ela era revoltada, não aceitava, enfim, como todos, ninguém aceita determinadas doenças. E ela começava a sentir tudo, 5 para as 6, era certo, e só tinha televisão, não existia música na clínica. E aquilo começou a me incomodar, foi assim que eu vim para Nova Iguaçu. E eu ia para casa com ela na minha mente, sabe, o que eu poderia fazer além, né? E eu comecei a pensar sobre música, não tinha música. Eu cheguei para minha supervisora e pedi, né, se ela permitia eu botar música na sala. Então, como era uma novidade, ela perguntou: Ney, que música você vai botar? Eu falei assim: isso é comigo, só quero te pedir autorização, deixa comigo. E ela autorizou, e era microsystem, eu levei o microsystem, era fita cassete ainda na época, né? E eu levei o bolero Carlos Alberto. 10 para as 6, eu abaixei o volume da televisão, porque 5 para as 6 ela começava a passar mal. Aí eu botei o bolero, Carlos Alberto começou a tocar aquela música suave. E de repente alguém começou a cantar. E os outros pacientes começaram a me perguntar: Ney, quem está cantando? Eu falei: não sei. Aí começamos a procurar quem estava cantando. Aquela paciente que passava mal todo dia, ela estava cantando. E a partir daquele dia ela não passou mal. Aí me perguntaram: Ney, que milagre você fez? Eu falei: eu não fiz milagre, eu apenas botei a música. E a partir daí eu comecei a trabalhar com música. Aí depois veio o DVD e eu enfeitava a sala, né? Mês de São João, era música de São João, Natal, enfeitava a sala, música e filmes natalinos. Então eu interagia com o paciente dessa forma. Hoje não se faz mais, que vai mudando a diretoria, então a gente hoje não trabalha mais dessa forma. Fala um pouquinho, Ney, do concurso que você venceu na clínica. Fala um pouquinho disso. Então, o primeiro concurso que eu venci foi um concurso de poesia, né, onde eu fiquei em segundo lugar no primeiro concurso, e o primeiro lugar ficou com o engenheiro, que foi uma passagem de avião. O terceiro lugar foi o administrador, também da clínica. E foi uma viagem, né, para um estado que a gente escolhesse. Eu escolhi Campo do Jordão. Então passei 3 dias, né, com a minha esposa, com a minha família, e foi muito bem recebido. E os demais outros concursos aconteceram e eu também, né, conquistei esses concursos que a empresa vem promovendo, né? Então ganhei notebook, máquina fotográfica, iPad na época, né, quando tinha iPad. E o mais recente foi agora, semana passada, foi o primeiro concurso que a empresa lançou de TikTok.
né? E eu fiz um stand-up. E eu fui eleito, né, o vencedor desse stand-up, e eu ganhei uma caixinha de som com um Bluetooth. Que legal, cara. Né? Que Foi legal. o último concurso agora recente. Então, independente de você lidar com a saúde, a arte está na sua veia, literalmente, né? Isso. E Ney, fala um pouquinho, como foi você ser presidente da Academia de Letras de Arte de São João de Meriti? Você se imaginava presidente de alguma coisa, por exemplo? Porque o presidente é um excelentíssimo, né? Quando recebe um ofício, é excelentíssimo. Você, lá da roça, lá técnico de enfermagem, se imaginaria sendo um excelentíssimo? Jamais, Ricardo, essa pergunta ela é ótima. Eu jamais. Mas é engraçado, eu nunca me imaginei numa academia de letras e artes, né? Até que um dia, anos atrás, que eu sou ruim de data, mas no trabalho, tinha um paciente, Heraldo, que o genro dele era presidente da Academia Irajaense. E eu estava ainda com o primeiro livro, o Capitolino Bom para Cachorro. Hoje eu estou com 4 livros lançados. E o Heraldo falou assim: Ney, vai ter uma festa, um evento lá na academia. Você tem um livro, quer que eu falo com o meu genro para você ir lá declamar? Eu sei que você é poeta. E eu aceitei esse convite. Então a minha primeira entrada numa academia foi na Academia, né, Irajaense. E lá eu declamei um poema. E inclusive, na ocasião, um dos membros, né, que estava sendo empossado era o filho da saudosa Zica da Mangueira. Legal. Né? E então ali surgiu no meu coração, será que um dia eu estaria lá, eu entraria numa academia? E os anos se passaram. Passou vários anos, até que em São João eu recebi um convite para participar de um evento numa incubadora. A convite esse de uma administradora que foi da clínica. E lá eu conheci o professor Rodney, conheci Ricardo Rodrigues, né? E, enfim, e na fala dele, ele falando do cinema de guerrilha da Baixada. E aquilo ali mexeu comigo e no final do evento eu abordei, né, o Ricardo Rodrigues. Eu queria conhecer um pouco. E foi quando ele me convidou para assistir, né, lá na sede, onde eu fui, onde eu tive a primeira surpresa. Na primeira noite que eu estive lá, nós já saímos por uma externa, né, para uma gravação, fazer um curta, assim, tudo no improviso. E foi muito assim, interessante. Dias, meses ou até anos, né, depois eu recebi o convite do Ricardo, que em nenhum momento ele me falou da academia e nem que ele era o fundador, presidente desta academia. Foi quando ele me convidou para eu assistir uma reunião na Academia de Letras e Artes de São João de Meriti, ao qual eu recebi esse convite e eu tive o prazer de ser um dos primeiros convidados. Eu ainda participei da reunião dos fundadores, né? Por pouco eu também não fui fundador. Então eu acompanhei todo o processo desta academia, fui o primeiro postulante a uma cadeira, assisti a posse dos fundadores e fui o primeiro empossado como primeiro secretário, né? E ser o segundo presidente após o Ricardo Rodrigues da academia. E a gente na academia promove uma feira literária, o qual a gente já teve você como presidente, já recebemos quantos escritores, né, conhecidos. Falar um pouquinho dos escritores e das autoridades que você trouxe para a cidade. Você sendo presidente, acredito que nem nos seus melhores sonhos você poderia sonhar com isso. Fala resumidamente um pouquinho disso. Então o FLIDAN, que é o Festival Literário Internacional da Diáspora Africana, ele surgiu na academia através do professor Rodney, né? A seguinte pergunta: quantos escritores negros conhecíamos? Enfim, houve aquele questionamento e não deu um punhado. Daí surgiu a possibilidade de criar o FLIDAN e trazer esses autores para que a cidade, né, pudesse conhecer. E eu tive o privilégio, né, de conhecer através de uma amiga fazendo dança de salão. E esta amiga, o irmão dela era o embaixador de Cabo Verde,
né? Hoje o senhor Pedro, né, embaixador de Cabo Verde, hoje é meu amigo pessoal, é um dos amigos que frequenta, né, a academia, frequenta o Flidan, entre outros personalidades, né, que a gente tem trago para o Flidan. Como a academia também criou o primeiro festival literário de poesia, que abrangiu internacionalmente, que era a finalidade era nacional, mas chegou no Japão, Estados Unidos, Alemanha. Eu estou me recordando agora, Ney, que a Conceição Evaristo teve em São João, você era o presidente, né? Sim. Não é isso? Talvez um grande nome, né? Grande nome. Conceição Evaristo. Né? Aquela polêmica dela entrar para a BL ou não, acabou que ela não entrou o Cacá Diegues na ocasião, né? O próprio Ney Lopes, né, o sambista Ney Lopes, trouxe, né, grandiosidade para a cidade de São João com a presença dele. Então, o Flidan é um festival, né, é o carro-chefe, digamos assim, que a academia vem promovendo, como também dentro do Flidan, eu também criei um projeto para a academia, que é o Sarau Poético Alimentando Vidas, né, que é um legado que a gente tem deixado para a academia, que a gente tem conquistado vários escritores, lançamento de livros com música, poesia, trazendo a arte para São João de Meriti através da Academia de Letras e Artes, né? E ser presidente, para mim foi uma honra, está sendo uma honra hoje, né, como membro, deixei esse legado, mas ser presidente foi algo assim imaginável, mas que eu procurei cumprir, né, após, né, a sua gestão, que foi, né, difícil, né, mas eu procurei primeiro amar, né, amar a academia, amar aonde nós estamos, essa instituição que nós respeitamos muito. Então eu procurei fazer o que estava ao meu alcance. Ney, você é uma pessoa que mexe com saúde, mas a arte está na sua veia, como já disse. Quem está te vendo, que trabalha em vários segmentos do trabalho aí, pode acreditar que não consegue ser artista. Eu sendo um açougueiro, você sendo um técnico de enfermagem, somos artistas. Qual é a mensagem que você pode deixar para o jovem que está começando hoje, que quer ser artista? Bom, primeiramente, acreditar. Acreditar no que você quer, no seu coração. Ouve o seu coração. Se você quer ser um artista, que você quer ser um escritor, foca. Foca nesse projeto. Não desista, né? E exercita, né? Essa é a mensagem. Porque lá atrás aconteceu comigo, eu acreditei. Como hoje eu estou querendo tocar teclado, né? Então eu foquei nesse projeto. Então todo dia eu pego lá no teclado e eu sei que eu vou conseguir. Então você que tem esse sonho, esse desejo, foca nesse projeto, não desista, que um dia você chega lá. Ney, obrigado, cara. Espero que você faça bom uso da carne que eu trouxe para você. Pô, com certeza. Faz lá uma galinhada maneira lá no domingo. Separa o pescoço para sua mãezinha, 92 anos. Separa o pescoço dela. E parabéns, cara, por você ser esse artista que não desistiu, que nunca sonhou ser presidente. E é um cara que é exemplo para a academia, para São João, para a Baixada Fluminense. Obrigado, cara. Faça bom uso lá da galinhada. Eu que agradeço e tem mais. Eu sigo uma pessoa que eu me espelho muito. Foi quando eu conheci você. Pela sua postura, pelo seu jeito de ser, o ser humano que você é. Valeu, eu que agradeço essa amizade. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado.